Agora nós iremos passar a revisar o artigo 21. O artigo 21, ele fala da divisão da educação escolar. A educação escolar, ela possui uma divisão. Tá? Então, nós veremos agora no artigo 21 como acontece essa divisão, como ocorre, em que circunstâncias, em que situações, quais são as suas regras e as suas principais particularidades. Título 4, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Então, a educação, ela divide-se em níveis e modalidades. Antes de começar, nós já tivemos uma pequena abordagem acerca desta divisão escolar. No entanto, nós não fizemos uma abordagem de forma minuciosa, uma abordagem de forma expositiva, de forma exaustiva, mas a educação ela é em níveis e modalidades. E as bancas, elas costumam brincar com confundindo conceitos de modalidade com níveis, tá? Ou então com etapas. Mas os níveis são dois: educação básica e educação superior. Modalidades são 8. Então, veremos. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. Educação básica, educação superior. Tá? Educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme está aqui resumido em nosso mapa mental. Agora uma questãozinha sobre a composição da educação básica. A educação básica compõe-se de, ou compõe a educação básica. Letra A creche, a educação infantil e o ensino fundamental? Não. A educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? Perfeito, correto. Letra C, apenas os ensinos fundamental e médio? Não procede. Somente a educação infantil e ensino médio ou ensino fundamental 1? Também não. A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior? Não. Aqui misturou todos os conceitos. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Agora mais uma. De acordo com a Lei 9394/96, a educação escolar compõe-se de educação superior? Sim, correto. Educação básica, formada pela educação infantil, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. Educação de jovens e adultos, aqui está uma modalidade. Aqui não é um nível, aqui é uma modalidade. Ok? Modalidade. Educação profissional e tecnológica, a famosa EPT. A EPT também é uma modalidade. Então, a resposta correta é somente aqui o item 1 e 2. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. A alternativa certa é a letra A. Para aqui ficou letra A. Pois bem, continuando avançando, vamos agora para o artigo 24. O artigo 24 ele fala das regras da educação básica. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, ensino fundamental e ensino médio ele possui uma organização e esta organização ela possui regras comuns. Vejamos. Primeiro, carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos ou 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Redação dada pela Lei 13.415 de 2017. Olha só, pessoal. A regra comum da educação básica, nos níveis fundamental e médio, a carga horária anual é de 800 horas. 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Essa é a regra.
distribuída com pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Aqui não soma-se o tempo reservado aos exames finais. Então, a banca, às vezes, pode fazer esta confusão, incluindo o tempo reservado aos exames finais. Não. O tempo reservado aos exames finais, eles são excluídos. Eles não contam como dia de trabalho, não contam como dia letivo, não conta como dia de efetivo trabalho. E por que o ensino médio está entre asterisco? Você vai descobrir mais à frente. Olha só, nosso mapinha mental, o ensino fundamental, carga horária anual mínima será de 800 horas, o ensino médio também 800 horas, dias de efetivo trabalho no mínimo 200 dias, excluído, ou seja, não conta o tempo reservado aos exames finais. Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira série do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Letra B, por transferência por candidatos procedentes de outras escolas. Letra C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Nosso mapa mental, a classificação se dá por promoção, transferência e independentemente de escolarização anterior, pelo mnemônico PTI, exceto a primeira série do ensino fundamental. Olha só, pessoal, este inciso 2, ele fala da classificação em qualquer série e etapa, exceto a primeira série do ensino fundamental. Por quê? Na primeira série do ensino fundamental, o aluno ele ainda não está sujeito aos critérios de classificação. Tá? Não estão sujeitos aos critérios de classificação. Então, exceto a primeira etapa do ensino fundamental, ou a primeira série do ensino fundamental. Então, a partir da segunda série é que os alunos podem ser promovidos. Os promovidos são aqueles que cursaram e tiveram aproveitamento, ou seja, aqueles que passaram de ano a série ou fase anterior na própria escola. Transferência é aqueles que vieram de outra escola. E aqueles, independentemente de escolarização anterior, é aqueles que chegam, tá, e devem ser avaliados pela escola para definir o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, do candidato, e permite a inscrição dele na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, vai depender da regulamentação que há na escola para colocar o aluno, independentemente da sua escolarização anterior, colocar ele numa série ou numa etapa, tá, adequada ao seu grau de desenvolvimento ou de experiência. Inciso 4. Poderão organizar-se classe ou turmas com alguns alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Aqui, a LDB está permitindo, ou pode, haver a organização de classes ou de turmas, alunos de séries distintas, ou juntar os alunos que tenham níveis equivalentes à questão do adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares, mais especificamente estes, línguas estrangeiras, artes ou outros. Então, os alunos eles podem organizar, tá? Podem reunir os alunos em séries distintas, desde que eles estejam em níveis iguais na matéria específica. Quinto, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, a verificação, nós estamos falando aqui da avaliação. Ela é observada alguns critérios. Primeiro critério, letra A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno,
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, pessoal, a avaliação contínua, ela deve ser, além de ser contínua, ela deve ser cumulativa do desempenho do aluno. E a prevalência, o que vai prevalecer, o critério que vai prevalecer, o aspecto que vai prevalecer é o aspecto qualitativo, ou seja, o aspecto da qualidade sobre a quantidade. Somado a isso, nós teremos o resultado ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, o rendimento do aluno, ou a verificação do rendimento do aluno, não se dá simplesmente por uma prova pronta e acabada. Esta avaliação ela deve ser contínua e cumulativa. Então, nós temos 3 tipos de avaliações. Vocês sabem, nós temos a avaliação diagnóstica, temos a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação diagnóstica, geralmente, ela é feita ou ela é aconselhável, recomendável que seja feita no início do período, no início do ano letivo. A avaliação formativa é que é feita durante o processo e a somativa é para ter a soma dos pontos finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso. Então, há a possibilidade dos alunos acelerarem, que estão em atraso, acelerarem os seus estudos. C. Possibilidade de avanço nos cursos ou nas séries, mediante verificação do aprendizado. Então, a LDB ela abre esta possibilidade de avançar nos cursos ou nas séries, mas desde que tenha a verificação do aprendizado. D. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Tá? Já foi concluído o estudo, o aluno traz um curso ou um certificado de um conhecimento de uma área afim. Os cursos que forem concluídos terão o aproveitamento dos seus estudos. Letra E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, aqui é uma obrigatoriedade, aqui trata-se de uma obrigação. Esta obrigação de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Então, os alunos que estão com baixo rendimento escolar, eles precisam ser disciplinados, eles precisam ter o seu conhecimento nivelado, tá? E isso as instituições de ensino devem disciplinar em seus regimentos. Tá? Essa obrigatoriedade de estudos de recuperação. Temos o nosso mapinha mental da verificação do rendimento escolar. A verificação do rendimento escolar é feita de avaliação contínua e cumulativa, preferência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Aceleração de estudos, avanço, aproveitamento, obrigatoriedade de estudos de recuperação. Este são os quesitos ou os requisitos presentes na verificação do rendimento escolar do aluno. 6. Controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ou seja, o controle de frequência já está expresso que fica a cargo da escola. Isso deve estar disposto no seu próprio regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. E é exigido a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação. Então, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter, no mínimo, 75% de horas letivas. Ensino médio, ensino fundamental, frequência mínima 75%. Educação infantil, frequência mínima é 60%. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries e diplomas ou certificado de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Isso aqui faz parte da rotina administrativa da escola, expedir históricos escolares, declarações, históricos, certificado de conclusão com as suas especificações cabíveis.
Parágrafo 1º. Lembre-se que eu falei para vocês que a carga horária do ensino médio, coloquei um asterisco de vermelho, está aqui, parágrafo 1º. A carga horária anual mínima, ou a carga horária mínima anual, de que trata o inciso 1 do caput, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017, incluído pela Lei 13.415 de 2017. Olha só, esse parágrafo 1º, ele veio para disciplinar sobre a carga horária mínima, um aumento, tá? E esse aumento ele deve ser ampliado de forma progressiva. Para a prova, a carga horária continua sendo 800. Para a prova que for cobrar sobre a questão da ampliação progressiva no ensino médio, são 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Tudo vai depender desta data. A partir de 2 de março de 2017, aumento progressivo, no prazo máximo de 5 anos, deve-se oferecer pelo menos 1.000 horas de carga horária a partir desta data. Olha só, antes de 2022, 800 horas, a partir de 2022, 1.000 horas, no futuro, 1.400 horas. Este mapinha mental aqui vai para fazer você acertar a questão. Isso aqui não vai deixar você errar, tá? Então, até 5 anos. Conta a partir de 2017. Então, 2022, até o ano passado, né? Tá? Então, antes de 2022, é 800 horas. É o que está lá no caput do inciso 1º. A partir de 2022, 1.000 horas anuais. E no futuro, ele vai ser ampliado para 1.400 horas. Ensino médio, carga horária anual mínima de 1.000, atualmente, a partir de 2022. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º, incluído pela Lei 13.415. Uma questão aqui para nós esquentarmos a nossa mente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, em seu artigo 24, inciso 5º, apresenta critérios para a verificação do rendimento escolar, conforme segue: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ok. Possibilidade de aceleração de estudo para os alunos com atraso escolar. Ok. Possibilidade de avanço dos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Ok. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Perfeito. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. OCAPA. É correto afirmar. Agora vamos ver o que a questão pede. Até aqui está tudo bem, tudo perfeito. Conforme o artigo 24, inciso 5º da LDB, que a verificação do rendimento escolar expressa ênfase na. Então, qual é a ênfase, tá, da verificação do rendimento escolar? Primeiro, ou letra A, alternativa A, na classificação dos estudantes de acordo com suas notas? Não. Reprovação e aprovação nos diferentes níveis de ensino? Também não. Na evasão e retenção dos alunos de diferentes anos de escolaridade? Também não. Promoção dos estudantes ao longo dos níveis de ensino? Perfeito. Promoção dos estudantes ao longo dos níveis de ensino. Alternativa B. Mais uma do artigo 24. Em seu artigo 24, a Lei 9394, a LDB, instituiu a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Os responsáveis pela organização deste processo são. Quem são os responsáveis pela organização deste processo? Primeiro,
Professores e setor pedagógico? Não. Instituições de ensino e seus regimentos? Ok. A direção pedagógica da escola e o assistente de aluno? Não. Os professores e a direção escolar? Também não. A Secretaria de Estado de Educação e os diretores escolares? Também não. A alternativa correta é a letra B de bola. Bem, agora nós iremos tratar sobre o currículo escolar. O que é o currículo escolar? Muitos professores, muitos educadores, coordenadores pedagógicos confundem a nomenclatura currículo com componente curricular. O que é currículo, o que é componente? Tá? O artigo 26 da LDB ela vai tratar sobre o currículo escolar. Vamos lá o que diz a letra da lei. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, nós precisamos entender que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, que é isso, da educação básica, eles devem ter base nacional comum. Nós temos, que é ou trata-se da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Esta Base Nacional Comum Curricular, elas são aprendizagens essenciais que os alunos de todos os estados da federação, de todos os municípios brasileiros, precisam ter nas etapas e nos níveis, tá? Mas precisa de um complemento, sabendo que o Brasil é um país que tem características diversas, tá? Então, existem características regionais, locais, sociais, culturais, tanto na economia como no educando, né? Então, exige essa característica, nós precisamos uma parte diversificada, tá? Então, nós temos a BNCC, por exemplo, no Maranhão, e temos o DCT-MA, que versa sobre os currículos. O DCT-MA é a parte diversificada que trata das características regionais, locais, culturais do Maranhão. E assim, os outros estados têm essa parte diversificada. Currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio devem ter a Base Nacional Comum, que é a BNCC, e a parte diversificada. No Maranhão, se tratando de Maranhão, nós temos o DCT-MA. O que é DCT-MA? Documento do Currículo do Território Maranhense. Os currículos a que se refere o caput devem abranger. O que deve ter o currículo? O estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Tá? Então, os nossos currículos eles devem abranger de forma obrigatória o estudo da língua portuguesa e matemática. Perfeito. Conhecimento do mundo físico e natural, da realidade e política, especialmente do Brasil. Nós temos que ficar na questão, na parte local, Brasil, tá? Nacional. O ensino da arte, parágrafo 2º, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, o ensino da arte, principalmente ou especialmente nas suas expressões regionais, ele se constituirá como componente curricular obrigatório da educação básica, especialmente nessa questão das expressões regionais. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, a educação física integrada, alinhada à proposta pedagógica da escola, ela é um componente curricular obrigatório da educação básica, tá? É obrigatório. Mas a sua prática é facultativa. A oferta é obrigatória, a proposta é obrigatória, mas a prática é facultativa. Em quais casos? Primeiro caso, o aluno que cumpra jornada de trabalho
igual ou superior a 6 horas. O aluno trabalha 6 horas ou superior a 6 horas, 7 ou 8 horas, a prática da educação física é facultativa a ele. 2. Maior de 30 anos de idade. Se ele for maior de 30 anos de idade, a prática é facultativa. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Então, o aluno que presta serviço militar inicial, esteja no início de alistamento, no período de conscrito, ou se ele estiver em situação similar, por exemplo, estiver fazendo um curso preparatório, em que é obrigado a ver a prática de educação física, ele é dispensado ou é facultativo a prática da educação física a ele. Quarto, amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969, portadores das infecções. Alguém que possui, ou porta, ou é acometido de infecções, ele não pode, é facultada a prática da educação física. Por quê, pessoal? Porque a educação física ela entra em movimento, tem a questão corporal. Então, a pessoa, quando está fazendo a prática de educação física, ele transpira, então há infecções que podem ser transmitidas pelo suor, por exemplo. Que tenha prole, que tenha filhos, né? Prática de educação física, aqui de acordo com o nosso mapinha mental, ela é facultativa ao trabalho igual ou superior a 6 horas, a quem seja maior de 30 anos, a quem esteja em serviço militar inicial ou similar, aos portadores das infecções ou que tenha prole. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, redação dada pela Lei 13.415 de 2017. Então, no currículo do ensino fundamental, a oferta do componente curricular língua inglesa será ofertada de forma obrigatória a partir do 6º ano, na segunda etapa do ensino fundamental, ou Fundamental 2. Língua inglesa obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Qual é? A arte. As artes visuais, a dança, a música e o teatro, as linguagens que constituirão o componente curricular. Então, são as linguagens que constituem as artes visuais, a dança, a música e o teatro. A arte, linguagens de artes, ou que constituem as artes visuais, a dança, a música e o teatro. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que tratam o caput deste artigo. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória no mínimo 2 horas mensais. Então, os filmes de produção nacional, eles constituirão um componente curricular complementar. É complementar a produção ou a exibição de filmes de produção nacional, produção brasileira. Constitui-se componente curricular complementar e é integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Mapa mental, exibição de filmes de produção nacional, obrigatória, no mínimo 2 horas mensais. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais. Temas transversais que perpassam todos os componentes. Nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes de legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Os conteúdos relacionados a direitos humanos, direitos do homem,
e a prevenção às formas de violência contra a criança ou adolescente são incluídos como temas transversais. Tá? Observado a legislação correspondente, ou seja, a lei correspondente, a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Por exemplo, para tratar sobre direitos humanos, nós devemos, para abordar na educação infantil, ter uma produção de material didático adequado na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental, de acordo adequado a cada nível. Parágrafo 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput deste artigo. Ou seja, a alimentação nutricional. É importante falar sobre nutrição nas escolas, né? Falar sobre educação alimentar, os alimentos que são prejudiciais à saúde, que são nocivos à saúde, as crianças entenderem essa diferença entre nutrição e alimentação. Alimentar-se ou comer não é a mesma coisa que nutrir-se. Isto é extremamente importante trabalhar como tema transversal na escola. Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. O candidato pode perguntar, se alguém da área da educação, como é que se faz para constituir, para colocar, para incorporar um novo componente curricular obrigatório na Base Nacional Comum Curricular? Depende do quê? De aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do Ministro de Estado da Educação, para incluir um novo componente curricular obrigatório na nossa querida BNCC. É preciso a aprovação do CNE, Conselho Nacional de Educação, e o Ministro do Estado da Educação venha homologar esta proposta. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, ou seja, nos estabelecimentos do ensino tanto fundamental quanto ensino médio, sendo público ou privado, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. História e cultura afro-brasileira e também da cultura indígena. Ensino fundamental, ensino médio, públicos e privados, obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Extremamente importante. Tá? Aqui, além do artigo 26A, tratar que nos ensinos públicos e privados, nas instituições públicas e privadas de educação, é obrigatória a história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? E quanto ao parágrafo 1º, ele versa sobre esse conteúdo programático. O conteúdo programático ele deve falar dos diversos aspectos da história e da cultura, que caracteriza a formação deste povo brasileiro a partir desses dois grupos, os negros e os indígenas, falar sobre o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas, a cultura negra e a cultura indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando aí as suas contribuições em várias áreas, diversas áreas, social, econômica, política e pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e histórias brasileiras. Então, nestas áreas, educação artística e literatura e histórias brasileiras, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados. História e cultura, aqui o nosso mapa mental, afro-brasileira e indígena, educação artística, literatura, histórias brasileiras.
Vamos treinar agora uma questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9394, entendida como orientação legal para a construção das diretrizes curriculares nacionais dela advindas, em seu artigo 26, inciso, afirma: os currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, perfeito, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, ok, exigida pelas características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, ok. Nos currículos do ensino fundamental e médio, deve abranger facultativamente o estudo da língua portuguesa, matemática, conhecimento... Não é facultativamente, é obrigatoriamente. Tá? Então, essa aqui está errada. Cancela. Na parte diversificada do currículo, será obrigatório, a partir do 7º ano, o estudo da língua estrangeira. Não, não é do 7º ano. É o quê? Do sexto ano. A partir do 6º ano. Então, o 7º ano está incorreto. Ou terceiro está incorreto. 2 está incorreto. A educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Que aqui tudo certo. Incluindo os cursos noturnos, ajustando-se as faixas... Não, deve estar errada. Condições da população, não. Nós temos a oferta, ela é obrigatória e tem alguns casos que são facultativos, mas nenhum destes aqui. Então, somente a 1 está correta. Então, a alternativa aqui, a alternativa D. Está na LDB, frequência escolar mínima. Para pré-escola, nós temos 60% da frequência escolar. Ensinos fundamental e médio, 75%. Faltas permitidas, pré-escola, até 40%. Ensino fundamental e ensino médio, 25%. Olha só para um detalhe. Enquanto na pré-escola tem que ter a frequência mínima de 60%, eu posso faltar até 40%. Quanto eu preciso ter a frequência mínima no ensino fundamental e ensino médio, 75%, eu posso faltar até 25%. E as questões de notificação para faltas acima de 30% permitidos no ensino fundamental e no ensino médio. Essa notificação vai para onde? Vai para quem? Quem notifica? Quem recebe a notificação? Tá? Quem notifica é a escola. Tá? E quem recebe a notificação é o Conselho Tutelar. Os alunos infrequentes com faltas acima de 30%, que é a permitida dos ensinos fundamental e médio, eles devem contactar ou notificar o Conselho Tutelar sobre esses alunos que estão sendo infrequentes, tá? Acima de 30%, porque a falta permitida é apenas 25%. Um pouquinho sobre a LDB da educação infantil. Quais são os objetivos da LDB da educação infantil? Objetivo: desenvolvimento integral, complementando a ação da família e da comunidade. De fato, este desenvolvimento integral desenvolve-se ou ele estabelece-se a partir de uma complementação, uma questão complementar à ação da família e da comunidade. A escola vai simplesmente desenvolver integralmente o aluno, porém ele vai simplesmente complementar a ação da família e da comunidade. As fases nós temos a creche, que é até 3 anos, e a pré-escola de 4 a 5 anos. Regras comuns: a avaliação é feita mediante acompanhamento e registro. A carga horária mínima são de 800 horas, 200 dias letivos. O atendimento mínimo, turno parcial, igual ou maior que 4 horas. E jornada integral, turno igual ou maior que 7 horas. Frequência mínima, 60%. Apenas para quem? Para a pré-escola. Por quê? Já lá no ensino fundamental, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, a frequência mínima é de 75%. Registro
do Desenvolvimento. Também deve acompanhar LDB sobre educação infantil. Aqui chegamos, aqui estamos, estivemos aí revisando os principais artigos que são cobrados, que são muito questionados, e se faz necessário a gente voltar, revisar e trazer alguns exemplos, trazer alguns exercícios para refrescar a nossa memória, porque a LDB é algo que nós devemos estar lendo com muita frequência, porque trata-se da legislação educacional, trata-se do código da Constituição da escola, a Constituição da educação. E o servidor, o professor, o profissional da educação, ele precisa saber, ele precisa entender sobre as leis, diretrizes e bases da educação nacional. Então, me despeço aqui deste vídeo, desta videoaula de revisão. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor.